só pra você ter uma ideia. Eu sou o Pinguim nos últimos jogos que teve em games, né? O Knights... Arkham Knights. Arkham Knights. O Esquadrão Suicida, eu fiz também. Parece. Aliás, só soube porque me falaram, porque não dá pra reconhecer sua voz. É assim, desse jeito, seu morcego idiota! Não, ele consegue fazer uma voz bem agudinha também. Eu fiquei. Eu nem sabia que ele dublava a girafa. Melman, do Madagascar, a girafa. Quando ele falou, é uma voz mó agudinha, eu fiquei, quê? Se eu não me engano, você dublou um anime também que eu gosto muito, que é o Gungrave. Ele não é tão conhecido assim. Passou em algum lugar? Não sei. Porque quando assisti Gungrave eu era muito novinho, acho que não tinha dublagem ainda. Só que eu tava vendo, eu não sabia que você tinha dublado o personagem. Que legal, porque eu gosto muito. É pouco conhecido o Gungrave, mas acho muito bom. O anime, assim, é muito legal. Eu não sei se foi anime ou se foi jogos, porque tem jogos também. Não, eu fiz só mesmo o anime, mas eu nunca vi em lugar nenhum. Os jogos que tem, que é um pouco mais popular, mas o anime é meio esquecidinho mesmo. Queria ter visto. Mas então, com relação existe um dublador, no caso do Pinguim, para games, eu fiz esse personagem em games. Cinema, teve já José Santa Cruz, agora recentemente o Nando Sierpi, que foi agora, que vai ter até a série agora, né, também. O Nando Sierpi fez. E em desenho animado, eu acho que foi ou o Júlio Chaves ou o Márcio Simões, não lembro agora. Um dos dois. Ou seja, é o mesmo personagem. Pinguim desenho animado, Pinguim live action, Pinguim videogame. Só muda o formato, né? Exatamente. E são 3 dubladores diferentes. Por que geralmente rola isso? É questão de estúdio que cai pra fazer a adaptação? Olha, eu acho que a escolha do cliente, talvez, né? Então, assim, é uma coisa... A gente não tem controle sobre isso, né? Na dublagem mesmo, assim, já aconteceu. Tem um ator que eu faço, chama Will Ferrell, né? O Will já fez vários filmes, né? Eu já devo ter feito, acho que uns 16 filmes dele. O pessoal fala assim, caramba, sua voz fica. Eu fiz agora, ele faz o presidente da Mattel no filme da Barbie, né? Tá. Né? E eu gosto muito, pessoal, cara, você fica muito bem, que eu deixo a voz mais suave, não fica esse grave, né? Eu mudo um pouquinho o timbre e tal. Pô, fica muito legal você fazendo ele. Fora eu, 11 pessoas diferentes já fizeram o Will Ferrell. Cada um fez um filme, entendeu? Então, assim, na dublagem a gente não tem aquela coisa do oficial, né? É o boneco, né, que a pessoa começa a falar. Isso, quando é boneco, como no caso do Will Ferrell, né? Então, na teoria, né, eu imagino que devem me colocar para fazer o Kratos no live action. Queria muito que colocasse ou pelo menos um teste, assim. Ou pelo menos justo. Sim, é que tudo, como ele falou, tem muita questão do cliente, assim. Quando muda de formato, às vezes, mesmo que o diretor ou o próprio estúdio fala, não, mas tem tal pessoa que já fez o jogo. O cliente fala, tá bom, então bota ele no teste, mas eu quero escutar outros também. Entendi. Então é bem essa coisa do formato mesmo, do que encaixa melhor. Eu sou bem... apegado, mas também desapegado nesse sentido. Tem os personagens que eu faço, mas eu sei que, mano, questões aí do mercado, questões aí que a gente não é dono do boneco, quem é dono é a empresa. Uma coisa que rolou que envolve você foi o do One Piece, né? Foi, sim. Você fez o teste pra ser o Luffy, né? Sim, eu fiz tanto o teste da voz, né, que teve a votação, quanto o teste oficial lá, falando inglês e tal, né? Falando inglês? Eu fiz o teste também do inglês. Eles vieram muito atrás de brasileiro, né? Porque o Oda, ele fala que é brasileiro. Pra eu atuar. Caraca, essa aí eu não sabia, não. Só que, mano, eu não passei nem na primeira fase, porque o cara que faz é perfeito e tal, né? Então eu fiz os dois. Mas do Luffy, no caso, foi diferente porque ali era... Mas é um bom caso no sentido porque a que faz a personagem no anime é uma mulher, que é a Carol. Só que como não encaixava pro live action, aí trocaram. Mas você viu, nesse sentido, o personagem muito conhecido, tem o respeito do público, tem o respeito do próprio estúdio. Ela apareceu, toda a questão ela mesma avisou, colocaram ela pra avisar que ela não ia fazer no live action e os motivos, e ela também foi assistente de direção, que o Glauco Marques dirige o One Piece e ela estava ao lado dele, porque ela conhece muito bem o personagem, já que ela faz no anime, o Glauco, dando toques ele ali. Dirigiu o anime e o live action. E o live action. Tudo que tem de One Piece é ele que dirige, filme, tudo. E aí ela ficou lá dando os toques, junto com ele pro Vini, que foi quem ganhou a votação, e fez o Luffy no live action de One Piece. Então, você vê... Quando é um personagem muito grande, como no caso do Kratos, e aí todo mundo conhece, existe esse respeito, existe essa... Eles pensam, mesmo que não dê pra fazer, como é que eu posso incluir? Dá a chance de fazer um teste, mas se não der o teste, talvez, dando os toques ali, que foi o caso dela. Então, cara,
Depende. Quando é um personagem um pouco menor, menos conhecido, acaba trocando direto, mesmo que você sem saber. Agora, quando tem uma magnitude muito grande, que a própria empresa sabe que vão comentar sobre, eles preferem avisar ou criar uma maneira do dublador, mesmo que não faça participar de algum jeito ou de outro. Ótimo exemplo. Cara, o live action de One Piece foi um ótimo exemplo. Visão de fora, assim, quando vocês vão fazer um teste, você é separado ou você chega lá, você sabe todo mundo que tá fazendo o teste com vocês, assim? Mano, é separado. Claro que às vezes a curiosidade bate forte, a gente chega no diretor e, quem tá fazendo mais teste comigo? Nem você souber quem é esse. Né, e aí, de vez em quando você é muito amigo de uma pessoa, né, porque eu tenho a minha faixa de voz, né, então às vezes quem faz os testes junto comigo acabam sendo, tem uma ou duas pessoas que são as mesmas porque é a mesma faixa. E aí tem pessoas que são bem amigas minhas, né? E aí quando passa a gente brinca. Ganhei o teste de você. Aí no outro ele ganha, opa, agora tá 1-1. Então rola essa brincadeirinha também. Todo dublador tem uma coisa em comum. Em algum momento, eu escrevi até um texto sobre isso. Em algum momento, de alguma forma, por algum motivo, ou você tá viajando, a sua agenda tá lotada e aquele filme precisa ser gravado, aquele filme, aquele desenho, enfim. Você não tem agenda livre, né? Olha, eu preciso gravar aqui até quarta-feira que vem. Não dá, eu posso a partir de sexta, tô todo enrolado, tô de férias, tô doente, tô ocupado, enfim. Ou às vezes o cliente pede para trocar a mesma voz. Então, todo dublador tem uma coisa em comum. De alguma maneira, você é trocado. Não tem como evitar isso. Isso é inevitável. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fiz um teste, eu passei para... Isso já tem, eu acho que 1 ano e tanto, mais ou menos, por aí. Eu acho que nem você sabe disso. Vou perguntar pro Lipe. Você sabia que eu já fui o Homer Simpson? Não, não fazia a mínima ideia. Pois é. Eu acho que eu tava lendo na internet, eu acho que tava escrito alguma coisa assim. Pois Só que foi um episódio, não foi? 2, graças a Deus foram só 2. Por que graças a Deus? Porque eu não me senti confortável. Eu vou explicar o que aconteceu. O Carlos Alberto é a voz atual do Homer Simpson. Ele estava viajando, estava na Espanha. Ele teve um mal-estar de saúde lá, que não foi uma coisa simples. Se eu não estou enganado, ele chegou a ser internado lá. Para piorar, ele nervoso na hora de digitar, isso me contaram, né? Eu nunca estive com ele perguntando isso. Ele nervoso na hora de digitar a senha do cartão, bloqueou o cartão. Nossa. Ele lá na Espanha, a esposa também, não sei se falava espanhol, enfim. Deu tudo certo, ele tá bem e tal. Eu fiquei muito desconfortável porque você tá entrando no lugar de uma pessoa, né, que... Muito marcante a voz. Muito marcante. Que tá lá na... Eu já faço... Tá passando um perrengue lá. Tá lá, e aí eu fiquei assim, eu meio que fugi um tempo, assim, vou marcar o teste. Aí me falaram o que era, eu fugindo. Tá, depois eu retorno, que eu não queria fazer. Eu não queria fazer o teste. Depois eu retorno, depois eu falo, não quer fazer? Por favor, a gente tá pedindo e tal. Aí teve teste Rio e São Paulo, não sei quem fez, não faço ideia das pessoas que fizeram o teste. Aí eu falei, mas eu já sou o Barney. Homer e tal, já sou o Barney, aquele que arrota o tempo todo, né? Se tiver um diálogo dos dois, como é que vai ser e tal? E eu tava ainda muito desconfortável. Eu não lembro agora qual foi a temporada. Eu espero que tenha sido redublado, de verdade. E toda vez que eu ia gravar, e aí, quando é que ele volta? Calma, Ricardo, você tá gravando o primeiro capítulo. Aí vou gravar o segundo capítulo. E aí, ele já tá bom? Ele já pode voltar? E foi alguma coisa, eu acho que aqui na parte do estômago. Eu não sei exatamente o que foi, mas ele chegou a ser internado. Entendeu? Aí eles deram uma segurada e tal. Eu falei, tá. Eu fiz o teste assim, tá. Tomara que eu não passe. Eu passei. Aí... Ele fazia... O Homer teve 2 vozes, né? 3. Teve 3 vozes? Valdir Santana, o primeiro, o original. Júlio César, os 2 já são falecidos, depois do Valdir. E Carlos Alberto, que começou quando teve o longa para cinema dos Simpsons. Ele começou ali. Aí de lá pra cá veio ele. Eu lembro desse filme que teve essa troca. Na verdade foram 4. E Ricardo Juarez, 2 episódios. Não. E ele chegou a regravar depois, quando ele ficou bom? Eram 2 episódiozinhos só pra ter a voz dele ali? Eu espero que sim, porque assim... Eu fiz assim, meio que imitando ele, né? Isso que eu ia perguntar. Você fez imitando ele, imitando o outro, porque a voz é um pouco diferente, né? Eu fiz seguindo aquela mesma linha dele. Seu Zé Ruela, se você vier aqui, não é nerd, morte. Fiz mais ou menos assim, entendeu? Mas se eu fosse o cliente, eu pediria pra ele regravar, já mantendo os episódiozinhos rápidos. Sim. Mas agora fazendo uma piada que eu não posso perder... Nesse caso, o dublador substituído e o corno, eles têm uma semelhança. Na maioria das vezes, eles são sempre os últimos a saber. Você assiste um trailerzinho, você... Opa!
Peraí, eu não lembro de ter gravado isso, não. É. Então existe essa semelhança, não podia perder essa piada, galera. Mas é isso, você tá lá e daqui a pouco chega uma mensagem, escuta, tem aqui um teste. Tá, fulano não pode. E às vezes acontece por N motivos. Um motivo de saúde, ou a pessoa tem alguma questão, não é o caso do Carlos Alberto, mas uma questão com aquela empresa, com aquele estúdio, com aquela casa. Por algum motivo, ele não quer gravar ou não vai gravar, enfim. No caso dele foi questão de saúde, né? E eu fiquei muito desconfortável. Eu fiz muito desconfortável. É difícil você substituir uma pessoa, né? É bem complicado, assim. Mas acontece, cara. Às vezes a pessoa também pode levar pro pessoal, né? Exatamente, assim, mas alguém ia fazer. E você é próximo dele? Tipo, claro que você falou, ele tava internado, não sei nem se ele conseguia responder o celular. Mas depois, você é próximo dele no sentido de, fiz ali, mas... Mano, foi meio que uma honra até fazer, mas eu não queria fazer, explicar pra não ficar um... Eu não cheguei a falar com ele, mas eu acho que talvez o pessoal do estúdio, que eu enchi tanto o saco, toda hora semana que vem tem gravação do Simpsons, liga pra ele, vê se ele não vai fazer, vê se ele já tá melhor pra fazer, vê se ele já consegue voltar a gravar, porque a gente tá mexendo com o diafragma o tempo todo, mexendo com o diafragma o tempo todo, né? E aquela voz, aquele negócio assim, ele falando o tempo todo. Então, entendeu? Então, aquilo cansa, é bem cansativo, né? E aí eu falo, aí, você não quer gravar eu fiz 2, quer gravar o terceiro? Liga pra ele, vê se ele não quer voltar, vai lá se ele já pode. Eu não gostei. Uma vez o meu irmão me substituiu, meu irmão é dublador também, Pedro Volpato, e aí eu tinha feito o filme da Dora Aventureira. E tinha o trailer da Dora Aventureira e eu tava viajando. Mano, não lembro nem se era a minha formatura, mas tava fazendo uma viagem. E aí ele foi lá e fez o trailer no meu lugar lá, porque eu não podia fazer. Lembrei disso agora, história interessante. Olha aí. Que ele tem a voz parecida com a minha, a voz dele só é um pouco mais metálica que a minha. Mas ele fez lá. E eu fui conferir depois, falei, caraca, ficou parecido mesmo. Deixa eu fazer a piada de tiozão. É mais metálica, né? Mais metálica, mais negócio assim. Então é uma coisa que acontece. Hoje ainda acontece um pouco menos, né? Quando é caso de viajar, tá distante. No caso dele, o cara não ia conseguir gravar porque ele tava doente. Porque existe o remoto hoje, né? Então você pode, pegar seu microfone ou alguma coisa assim, sei lá, arranjar um estúdio lá onde você estiver e gravar uma falinha ou outra caso precise. Que foi uma coisa que surgiu na pandemia, né?